Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. A chuva veio quase que na hora do culto, mas os irmãos estão aqui animados, né? A chuva nunca irá nos impedir de servir ao Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, dos obreiros, irmãos das congregações também estão aqui. Hoje nós vamos começar um estudo novo, não é? Vamos começar um estudo novo. Os irmãos queiram assentar-se por bondade. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente vai falar um pouco mais das questões escatológicas, das últimas coisas. E para isso a gente vai abordar, antes de falar de arrebatamento de igreja, quando acontecerão essas coisas, como elas acontecerão, a gente vai estudar um pouco sobre a morte, sobre a alma, sobre o espírito, sobre o ser humano, sobre o céu e o inferno, para depois a gente chegar nas bênçãos que tem para nós e das coisas ruins que vai ter para os outros que vai ficar aqui. E antes de pregar, eu quero lembrar que quinta-feira temos culto aqui na Igreja Sede, um culto da vitória que tem sido uma bênção nas quintas-feiras. Também no sábado temos o Aviva Jovem, domingo de manhã a Escola Bíblica Dominical e à noite o culto da família. Essa é a nossa programação desta semana. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo, capítulo número 15, versículo de número 54. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. A seguir. Que diz assim: E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos queiram assentar-se louvando ao Senhor Jesus. Eu sei que muita gente usa esse versículo para pregar em culto de vitória. Mas Paulo, quando está escrevendo sobre essa vitória, ele está mostrando que Cristo venceu a morte e o inferno, triunfando sobre eles e garantindo a vitória para o povo de Deus. Eu e você somos em Cristo vitoriosos, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. É nesse sentido que Paulo está dizendo que graças a Deus que nos dá a vitória. Essa vitória é você ter essa convicção da vida eterna. Mas, como a proposta de hoje é a gente pensar a respeito da morte, a morte, ela é um fato. No direito diz que é uma certeza legítima que cada um de nós temos. Independente de ser rico ou pobre, sábio ou ignorante, independente de posição social, etnia, raça, ela é uma coisa que passa a todos os homens. A morte passou a todos os homens. A morte é uma realidade. Todos nós aqui temos algum parente que já morreu, algum amigo, algum conhecido, que sua vida chegou ao final. A vida tem início
nesse plano terreno, mas também tem um fim. Você conhece alguém com 5.000 anos de idade? Se você falar de Elias, que não provou a morte, foi levado para o céu num carro, uma carruagem de fogo por um redemoinho que não morreu. E se você falar sobre, fugiu o nome dele agora, 365 anos ele viveu, Enoque, obrigado, também ele não morreu. Aí eu vou dizer, tá, ele tem bastante anos olhando assim, mas o ser humano tem tempo de entrada neste mundo e tempo de saída também deste mundo. A gente vem, e certo é que deste mundo a gente também vai. A gente chega e a gente também sai. A morte é a separação da alma deste corpo. Este corpo é o meio pelo qual eu e você somos colocados no mundo visível. Mas terminando esta vida terrena, a morte ceifando a nossa existência, após a morte o ser humano também é colocado em um mundo invisível. Mesmo o seu corpo se deteriorando, mesmo o seu corpo se voltando à sua condição, ele vai ser colocado, introduzido em um mundo que é invisível. Este mundo visível nós tateamos, pegamos, seguramos, eu e você nos abraçamos, é um elo totalmente visível. Mas há uma realidade imaterial no ser humano, é que o ser humano não é só corpo, o ser humano também é alma, o ser humano também é espírito. O ser humano carrega em si não só este elemento terreno, e quando eu falo terreno, falo com muita convicção. Se você for pegar o teu corpo, basicamente é carbono, nitrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vai ter um monte de coisa aí, tem enxofre, cal, tudo quanto é elemento que você encontrar na terra, você vai encontrar em você. Mas um ser humano, quando morre, geralmente queimado, vira um toquinho, e geralmente é enterrado num caixão de criança. Já percebeu isso aí? Porque evapora o corpo, evapora a água desse corpo. É muita água que o ser humano carrega dentro deste corpo. Não só isso, se pudéssemos pesar o tanto de bactéria que carregamos no nosso intestino, daria em torno de 3 quilos, só para você ter ideia. E a gente um dia termina aqui, este corpo vai ficar nessa terra quando termina, mas o ser humano, como eu disse, não é só corpo, o ser humano também é alma, o ser humano também é espírito. O pastor Aguinaldo frisou aqui que quando Deus fez as coisas, ele fez com a sua palavra, mas o homem, ele colocou a mão no barro, e depois de fazer aquela forma humana, diz que soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Deus coloca um elemento que é um elemento que não é visível, mas que ele é perceptível no ser humano. Logo, quando Paulo escreve aos nossos irmãos em Tessalônica, ele fala que o nosso espírito, alma e corpo se achem plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Paulo disse que a gente é corpo, mas também que a gente é alma e que também a gente é espírito. Paulo coloca esses 3 elementos: corpo, alma e espírito. Sendo a morte essa separação entre alma e corpo, a Bíblia usa algumas palavras para caracterizar esse momento na vida do ser humano. A Bíblia vai chamar a morte de dormir. Você se lembra que quando Jesus disse que Lázaro dorme, e os discípulos disseram: mas se está dormindo, está bem, ele está bem, não precisa ir lá agora não. E Jesus diz: não, Lázaro está morto. Jesus chamou aquele evento de dormir. Paulo também fala este momento de morte, trazendo a ideia de que isso é um momento que a casa terrestre, esse tabernáculo se desfalece, um tabernáculo que chegou ao seu fim. Paulo também vai falar a respeito desse tabernáculo, chamando também de casa,
Pedro vai também falar sobre deixar este tabernáculo na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre deixar este tabernáculo. Quando Jesus falou sobre aquele homem que acumulou muitas riquezas, fala de pedir a sua alma quando chega a morte, dizendo: louco, hoje pedirão a sua alma, dizendo: hoje você vai morrer. Jó, no capítulo 16, versículo 22, ele diz sobre a morte que é seguir o caminho por onde não tornará, dizendo que é um caminho que não terá retorno, é um caminho que não terá volta. Gênesis 49, 33 vai falar sobre a morte, falando a respeito de Jacó, quando chega no final da sua vida, diz que ele foi congregado ao seu povo, estava dizendo a respeito da morte. O salmista, no Salmo 115, verso 17, vai falar sobre a morte como descer ao silêncio. Você vai descer ao silêncio. Você pode perceber que a gente pode fazer muito barulho, mas se você for no cemitério, salvo tiver lá coruja, sapo, alguma coisa, do contrário, é um silêncio total. A Bíblia também vai falar sobre a morte em Atos capítulo 5, versículo 10, sobre expirar. Quando Ananias e Safira fizeram aquela mentira e chegaram até Pedro, diz que eles expiraram. Expirar ali significa que eles morreram. Gênesis 3,19, na sentença que Deus dá ao homem após pecar, diz a ele que ele tornar-se-ia em pó e ele retornaria ao pó. Tornar-se pó ali significa morrer. Jó no capítulo 14, verso 2, também vai nos falar que a morte ali é fugir como a sombra. Ele usa a palavra fugir como a sombra para designar que isto é a morte. Paulo também vai escrever aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que morte para ele seria partir, pois desejava ele partir e estar com Cristo. Partir ali, Paulo estava dizendo que o desejo dele seria mesmo a morte, porque ele desejava partir e estar com Cristo. Então você percebe que há muitas palavras, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, falando sobre a morte. Porém, quando nós olhamos para a morte, a gente percebe uma coisa muito clara. A morte, ela é o primeiro efeito externo, ou uma manifestação visível do pecado. Pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala que por meio de um homem a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. E por isso todos morreram, todos pecaram e todos morrem por causa do pecado. Mas ele também faz menção que naquele primeiro Adão todo mundo morre. Mas ele faz menção que há um segundo Adão chamado Cristo, que nele também todos que por ele passam são vivificados. Logo, a morte entrou no mundo em consequência do pecado, da desobediência do ser humano. E como o efeito externo e manifestação visível é a condenação, uma sentença que pesa sobre o homem. Por causa do pecado, o ser humano morre. Por causa do pecado, a morte ceifa este ser humano. Porém, quando Paulo ele está nos alertando, nos falando a respeito da morte, do pecado que entrou no mundo, e pelo pecado a morte, todos pecaram, ele também nos dá a entender, quando escreve em Coríntios 15, 26, de maneira muito clara, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, dizendo que lá quando o ser humano pecou no início, quando ele falhou, quando ele errou, e o pecado entrou no mundo, e o pecado entrando no mundo trouxe consigo a morte, ele também vai nos dizer que há um último inimigo a ser aniquilado, e que este inimigo é a morte. Você pode perceber quando você conversa com alguém, principalmente quem não tem Jesus, geralmente a pessoa tem muito medo da morte. Você fala da morte, não, morte não, eu não quero morrer, não está em você querer, não está em mim querer, é uma certeza. Certo é que todos morreremos, se não alcançarmos o arrebatamento da igreja, eu e você.
Não está na sua escolha não querer morrer. Não está na situação humana, eu não quero morrer. Isso não existe. Certo é que para morrer precisa de uma condição. Qual? Estar vivo. Quem está vivo pode morrer a qualquer momento. Quem está vivo a qualquer hora pode morrer. Porém, a gente vê que essa morte que veio passando a todos os homens, aniquilando reis, rainhas, servos, grandes, pequenos, e até o próprio Jesus, que veio como homem, nascido sobre a carne, de pele, ossos, nervos, tal qual eu e você é, tão humano quanto eu e você é, ele mesmo, lá na cruz, expirou e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele enfrentou a morte, ele experimentou a sua humanidade e morreu. A humanidade de Jesus morreu naquela cruz. Quero deixar bem claro que Deus não morreu na cruz, porque Deus não pode ser morto, não tem como matar Deus. Mas toda a humanidade do Deus homem entre nós, Jesus, naquela cruz morreu. Ele sentiu a morte, tal qual todo mundo sente, todo mortal experimenta. Jesus também experimentou ali na cruz do Calvário. Porém, o Salvador Jesus, ele vai abolir a morte, e ele vai trazer a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, conforme Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A palavra abolir significa que ele anulou, ele tornou negativo o poder e o império da morte. A morte que amedrontava, assustava, a morte que era uma sentença que deixava todo mundo apavorado. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário e bradou: Pai, está consumado, ele estava aniquilando todo o poder da morte e do inferno. E aí tem uma coisa gloriosa que aconteceu naquela hora. É o versículo que eu li no capítulo 15, versículo 7 de 1 Corinto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ali Jesus estava dizendo: Luciano, a morte não tem mais poder sobre você. Deus estava dizendo: Marcos, a morte não tem mais poder sobre você, porque agora tem uma vitória declarada, a vitória conquistada pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. E agora que Cristo passa a reinar na minha vida e na sua vida, e mesmo que a morte física continue a se manifestar na vida de homens piedosos e santos de Deus, todavia, essa morte agora torna-se apenas uma porta que me conduz para a eternidade. É o que Paulo diz: partir e estar com Cristo. Então a morte é uma realidade, a morte é uma verdade. A morte veio passando a todos os homens, tinha um poder. E você vai ver que João, quando está chorando naquele livro, nos selos do Apocalipse, e ele vê o livro selado por dentro e por fora, e ele disse assim: não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele dizia: e eu chorava muito, dizia. Mas um ancião disse para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele foi morto, mas reviveu, e com o seu sangue ele comprou para si de toda a tribo, nação e língua e povo. Aleluia. Foi com aquele sangue que nós fomos conquistados. E agora Jesus abre esse livro da justiça de Deus para dizer: você foi liberto, você foi transformado, você foi salvo. Agora o ser humano chega ao fim. O ser humano tem tempo de entrada e tempo de saída. E a pergunta é: aonde estão os mortos? Se a pessoa morre, se um dia chega ao fim, para onde ela vai? As pessoas vão dizer assim: ah, pastor Luciano, se ele morreu salvo, foi para o céu. Mas se o bichinho foi ruim, está onde? No inferno. Não é assim?
Alguns vai dizer, não está nem no céu, nem no inferno. Ele está num tal de purgatório. Vai passar uma temporada lá para aperfeiçoar, até conseguir um direito de subir um degrau e estar num lugar melhor. Outros vão dizer, não, o ser humano, ele morre, mas aí ele volta, pode voltar num animal, num outro ser humano, e ele vai ficar nesse karma aí por um tempo, até alcançar assim uma redenção. Os gregos diziam que você ia para os campos elíseos, e por aí vai. Uns dizem que você vai alcançar o nirvana, como os hindus, mas é a Bíblia quem fornece o caminho para onde vai. É a Bíblia quem direciona, é a Bíblia quem traz todos os elementos do que é corpo, alma e espírito, como é a estrutura do ser humano. É a Bíblia que apresenta o projeto de Deus para o ser humano. É a Bíblia que mostra como a morte entrou, como o pecado entrou, como o pecado vai ser abolido, como a força do pecado vai ser quebrada, como a força do inferno vai ser quebrada. É a Bíblia quem vai nos informar. E aí, a gente precisa analisar o seguinte: antes da ressurreição de Cristo, todo mundo que morria ia para um mesmo lugar. Tanto justo como ímpio descia para um lugar chamado Sheol, ou Hades, que é a habitação dos mortos. Todo mundo descia para baixo. O que fazia distinção era um abismo intransponível. Quem morria naquela esperança, morria numa confiança em Deus, morria na esperança de um Messias futuro. Quem morria nessa condição, ele descia para esse lugar chamado Hades, para esse lugar chamado Sheol, também conhecido como seio de Abraão, e também chamado de paraíso. Mas quem morria sem Deus, quem morria sem salvação, ele descia para baixo, porém de um outro lado, um lado chamado de tormento, um lado onde havia muito pranto, muita dor, muita agonia. E aí acontecia uma coisa interessante: tanto quem descia para esse seio de Abraão, que é na região chamada de Sheol ou Hades, como quem descia para esse lugar de tormento, onde havia um abismo intransponível, tanto este que está nessa condição de salvo, como quem está na condição do ímpio, todos estavam lá conscientemente. Todos tinham consciência. Todos sabiam que estavam ali. Não estão no seu corpo, porque o corpo volta aonde? Ao pó, volta à terra, vai se deteriorar. Mas o elemento alma e espírito carrega consciência, mesmo depois da existência terrena. Jesus vai nos explicar a respeito disso, quando ele fala sobre o Lázaro e sobre o rico. Eu não vou dizer parábola, porque essa epígrafe textual que você encontra, separando por assuntos a Bíblia, ali não é uma parábola, ali é uma coisa real. Jesus usa o verbo haver. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus conta que morreu Lázaro, e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Foi levado por quem? Pelos anjos. Você já viu aquela ideia, quando você morre, vai aparecer alguém vestido de preto, assim, com uma foice bem grande na mão, uma cara feia, te amedrontando, veio para transformar assim num desespero a sua vida? Não é assim que pinta por aí a morte? Para o salvo não acontece isso não, irmão. Quando esse tabernáculo, essa casa terrena, a morte vem, tudo termina, vem anjos que descem lá da glória, pega essa pessoa e diz: tem um lugar especial para você.
Eu vou te levar para lá. O mestre mandou te levar até lá. E ele está no seio de Abraão. E o ímpio, no lugar de tormento, olha de longe e conhece quem? Conhece Lázaro. E Lázaro está numa conversa com Abraão. E ele pede: pai Abraão, faz o seguinte aí, pede que Lázaro molhe o seu dedo aí e pingue na minha língua. Que dá a entender que no inferno tem sede. E ele clamava, e ele gritava, e ele se achou em tormento. Lá ele sabia que tinha família, de lá ele quis fazer missão, evangelismo. Lá ele ergueu os olhos para o céu, coisas que ele não fazia quando estava aqui na terra. Porém, ele tinha consciência, tanto ele quanto Lázaro. Então, o que fazia distinção era um abismo. Quem está no lugar de sofrimento, está aqui, não pode vir para cá. Quem está aqui na alegria, só se fosse doido para passar para o lugar de sofrimento. Mas mesmo que quisesse, não dá. É impossível. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só. Vindo depois disso o quê? O juízo. Deixa eu te perguntar, na narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, você já viu Deus ressuscitar gente ruim? Morreu alguém que era muito ruim, matava, aprontava, tudo que não presta, Deus ressuscitou ele. Você encontrou isso na Bíblia? Alguém já encontrou assim? Ressurreição assim? Já encontrou? Os obreiros aqui já encontraram? Alguma ressurreição assim? Eu tenho minhas reservas quando alguém fala assim, que era assim, estuprador, fazia um monte de coisas erradas, que ele estava no inferno e voltou. Se Deus é justo, por que deu a chance para você e todo mundo que fez igual a você, ele vai condenar ao inferno? Só você que ele abriu uma exceção. Aonde está a justiça de Deus? Se alicerça aonde? Que santidade é essa que ele é injusto? Se ele é justo, a mesma medida tem que valer para todo mundo. Todas as ressurreições na Bíblia, você vai encontrar de justo, temporárias, depois voltou a morrer de novo. A primícia dos que dormem é só um, Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia. Então, antes de Jesus, todo mundo descia para o mesmo lugar. Tinha um abismo intransponível. Quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Porém, quando Jesus vem a este mundo, e lá na cruz faz uma obra expiatória, morre pelos meus e os teus pecados, para nos dar direito à salvação, quando Jesus está lá na cruz, completando a obra, Jesus prometeu para aquele homem que estava ao seu lado, dizendo assim: em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Jesus prometeu isso, que ele estaria com ele no paraíso. Jesus também, quando esteve aqui pregando, Jesus disse assim: eu edificarei a minha o quê? Igreja. E as portas de quem? Do inferno não prevalecerão contra ela. Quem estava lá embaixo, no lugar, aguardando o Messias que viria, enxergava quem estava no inferno sofrendo. Quem estava no inferno sofrendo, enxergava quem estava no lugar de gozo. Ou seja, quando Jesus promete que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, é que ele está dizendo: eu vou pegar todo mundo que está no paraíso lá embaixo, eu vou tirar de baixo, porque eu vou assentar a destra do Pai, e eu vou colocar todos agora debaixo deste altar que eu vou me assentar, que é um trono chamado de sacerdote eterno, que Jesus ocupa hoje.
Ou seja, Jesus vai pegar isso lá de baixo e vai transportar para as alturas, em regiões celestiais. E sabe o que é maravilhoso nisso? É que Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo vai nos dizer assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Que partes mais baixas são essas? Região dos mortos. Capítulo 9 do profeta Isaías diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Então vamos lá, quem habitava na região da sombra da morte, viu, contemplou uma grande luz. Eles habitavam, moravam, residiam na região da sombra da morte. Contemplou, viu uma grande luz. E os que estavam assentados assim, esperando, a luz resplandeceu. Estavam lá, Deus usou a boca dos profetas e falou que o Messias viria e ele vai chegar. Eu vou ver ele, uma hora ele vai aparecer por aqui, eu estou aguardando. E ele estava num lugar de gozo, chamado Seio de Abraão, paraíso, aguardando. E quando Pedro diz que foi pregado aos espíritos em prisão, você não pense em você, que naquela região de mortos, Jesus foi pregar para ver se algum endemoniado que estava no inferno resolveu se converter. Não há mais possibilidade de conversão lá. Mas em testemunho aos que os profetas falaram, ao longo de toda a história, ninguém quis dar ouvido. A luz que é Jesus desceu lá, e eles viram o Messias que havia sido prometido. E agora o Messias pega aqueles que ali estavam no seio de Abraão, e ele vai levar até aquele terceiro céu que é em cima, que Paulo diz que viu coisas inefáveis que nem sequer é lícito ao homem dizer. Então, antes da ressurreição de Cristo, todo mundo ia para um lugar chamado Sheol, Hades. Todos estavam ali, e um abismo intransponível fazia diferença quem está lá e quem está cá. Mas depois que a morte foi tragada na vitória, onde está o inferno, a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, e lá na cruz ele conquistou essa vitória. Ele não deixa mais as portas do inferno prevalecer contra a igreja. Ele tira estes salvos lá de baixo e coloca lá em cima. Bendito é o nome do Senhor. E desde aqueles dias a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Porque em Cristo já somos colocados aonde? Em regiões celestiais. Então este é o lugar aonde estão os mortos. Mas qual que é a situação presente dos ímpios mortos? Quem morre sem Deus não muda nada. Ele vai para esse Hades, habitação dos mortos, fica retido em sofrimento, conscientemente, e vai ficar lá até o dia do juízo do grande trono branco, que vai acontecer após o milênio, o diabo ser solto por um espaço de tempo para tentar as nações. Daí lá ressuscitarão para serem julgados e colocados naquele lago de fogo e enxofre que é a segunda morte. Ou seja, ele morre, vai para lá, continua lá. Quem morria antes da vinda de Jesus tinha um lugar. Depois da vinda de Jesus, vai para outro lugar. E está aguardando o arrebatamento da igreja para receber corpo incorruptível. Ou seja, é uma prisão, é um lugar de onde não se sai, é um lugar que entra e ninguém sai de lá. Quando você vê alguém falar, ai, mas olha, eu vi a alma do meu avô, o meu avô veio e conversou comigo, e falou coisa que só eu sabia, e olha,
Eu fui lá no centro espírita e o médium lá colocou a mão assim, começou a escrever e contou coisas que só eu sabia. Mas como só você sabia? Quem disse que o diabo, com a terça parte dos anjos, não fica aí de olho em mim? O diabo é especialista em querer copiar as coisas de Deus, irmão. Se transfigura até em anjo de luz. Tem poder também de fazer fogo descer do céu. Pode fazer milagre de araque para enganar alguém. Pode aparecer na forma de alguém. E Paulo, para explicar sobre isso, depois da sua partida, diz: ainda que alguém ou um mesmo de nós apareça aí dizendo para vocês outra coisa além desse evangelho, considere anátema, porque Paulo sabia que o diabo poderia até se fingir de Paulo para tentar trazer algo diferente. Após a morte, não existe possibilidade de retorno, de volta. Aliás, quando Jesus destrona todo o poder da morte e do inferno, em Apocalipse 1,18 vai dizer que ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Diz que ele tomou de ninguém não, diz que ele roubou, pegou da mão de ninguém não, diz que ele possui, está na mão dele, é dele, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o inferno, ele tem a chave, fala de autoridade. Aliás, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não é lugar, território de domínio dele. Quem domina o inferno é Deus, não é o diabo. É Deus quem tem domínio sobre o inferno. E Jesus é aquele que possui a chave da morte e a chave do inferno. Mas qual é o estado de alguém que morre? De um justo? Bom, na morte, a nossa vida corpórea vai se desintegrar. É inerente à natureza minha e sua, de qualquer ser humano. Daí, após a morte, a gente vê esta alma e espírito em estado de consciência e também de existência. Os justos estão com Deus. Paulo fala sobre partir e estar com Cristo. Ele mostra que havia um dilema de morrer ou continuar vivo. E ele reconhecia que continuar nesta vida significava muito sofrimento. Mas quando termina esta vida, significa uma partida imediata para a presença de Cristo. Logo, morte para o justo, para o salvo, é estar com Deus. Morte para o justo é estar no paraíso. Aqueles que vencer, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Cristo vai conceder o privilégio de comer da árvore do paraíso de Deus. Ou seja, é estar com Deus, é também estar num paraíso com Deus. O estado de um morto justo, salvo, é estar vivo e é também estar com consciência. Essa questão, quando Jesus conversava com os saduceus, Jesus declara que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E para confirmar essa declaração, Jesus faz menção às palavras que foram declaradas na sarça ardente, quando Deus fala com Moisés e disse para ele assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus interpreta essa declaração como que significando que Deus estava dizendo: Abraão, Isaque e Jacó morreram já há muito tempo, porém eles continuam vivos. Seu corpo, a sua matéria não existe mais entre vocês, mas a sua alma e o seu espírito ainda vivem. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O saudoso pastor Elias Alves Moreira, em 2002, procurou o pastor Samuel e fez um poema. Ele fez um poema sobre a morte.
E ele pediu que o dia que ele morresse, o seu filho imprimisse aquilo, distribuísse a todos os convidados que ele tivesse. E tem uma frase que me chamou a atenção. Ele dizia assim: quando eu morrer, vermes comerão a minha carne, e depois estes mesmos vermes morrerão, mas eu estarei vivo, porque o Cristo vivo prometeu que Ele é o Deus de vivo e não Deus de morto. Porque após a morte, o justo continua vivo e consciente. Prova disso são aquelas almas debaixo do altar, lá no Apocalipse capítulo 6, eles estavam mortos, mas clamavam pelo sangue que foi derramado, dizendo: até quando, ó Deus, não fará justiça? Aqueles mártires sabiam que havia morrido pelo testemunho do Cordeiro, e queria ver a justiça se cumprindo sobre essas pessoas que praticavam este mal. Tinha consciência do que haviam morrido, mas num lugar de gozo estavam aguardando novos corpos incorruptíveis, mas em estado de consciência, em estado de vivência. Quarto, os justos estão em descanso, não estão em sofrimento. Depois da morte, o justo experimenta gozo e alegria. Apocalipse 14, versículo 13 vai dizer: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que se descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ideia aqui do termo descanso é refrigério depois de um trabalho, depois de um labor, depois de alguma atividade. Os que morrem no Senhor são descritos como estando num estado de bem-aventurança, porque entram numa experiência de gozo, de alegria, como sendo aliviado das lutas desta vida, terminando seus dias aqui na terra. Mais do que isso, quando o justo morre, quando termina os seus dias, ele ainda continua produzindo grandes efeitos, até que os livros sejam abertos na eternidade, pois há um descanso das coisas aqui, mas as obras que fizeram continuam acompanhando por toda a eternidade. Às vezes você não sente canseira, fadigado, cruz pesada, perseguição, luta, e às vezes pensamos: será que compensa ir até o final? Compensa. O Senhor vai dar descanso de todas as nossas obras, e quando Ele der descanso, Ele vai dizer: você vai descansar, mas as tuas obras vão te acompanhar. Mas e o estado dos ímpios depois da morte? Qual o estado deles? Como que eles ficam? Como que eles estão? Você vai perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há muito mais informação para o justo de como ele será do que para o ímpio. Mas também observamos como vai estar o ímpio. O ímpio, ele vai estar num lugar fixo, neste local de tormento que a gente chama de inferno, que aparece a palavra Sheol, Hades, um lugar de tormento, de sofrimento. Ele vai continuar em estado de consciência, ele vai estar com a sua consciência, sabendo por que está ali, pelo motivo pelo qual está ali, vai saber das coisas que praticou, vai ter consciência, vai continuar vivo, ele não está morto, apagou, mas ele continua existindo, e continua tendo consciência. Também vai estar separado de Deus, já está num local de separação, num local fixo, separado de Deus, e nunca mais. Quando eu digo nunca mais, eu estou dizendo no sentido eterno, nunca mais terá uma chance, nunca mais terá uma oportunidade, não haverá mais ocasião de arrependimento. Dali haverá um lugar de muito mais sofrimento ainda, que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Segunda de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que estes ímpios estão reservados para o castigo eterno. Ou seja, o que tem para essas pessoas é aquela expressão que Jesus diz: o seu bichinho nunca morre, seu bichinho nunca morrerá. Essa alma e este espírito está num lugar de tormento. Ele sente este tormento, ele sente todo esse peso e essa condenação que está sobre ele. Conscientemente ele sabe o porquê, ele tem consciência do porquê, e nunca mais terá uma oportunidade. Aí tem crente que acha que Jesus fez pouca coisa por ele quando salvou ele. Tem gente que acha que coisa é boa se Jesus der carro, que coisa é boa se Jesus der casa, coisa é boa se Jesus dobrar o teu salário, coisa é boa se Jesus te dar alguma coisa terrena. Irmão, quando nós entendemos o que Jesus fez, quando aboliu o poder da morte e do inferno, a gente percebe que tem uma eternidade de glória preparado, e nós já possuímos a vida eterna no momento que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e sabemos que já está tudo preparado para mim e para você, aquela ditosa cidade que a gente vai permanecer nela por toda a eternidade. Não vai ser por um século, por milênio, mas de eternidade em eternidade estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando você ouvir alguém falar que na morte, tanto o justo ou o ímpio se encontra na sepultura, num profundo sono, num estado de inconsciência, como ensina aquele povo que guarda o sábado, que diz que depois que você morre, você não sabe de mais nada. Não tem dia que a gente dorme e sonha, e tem dia que a gente dorme e não lembra de nada, lembra que o cansaço sumiu, não é assim? Na morte não vai ser assim, morreu, acabou tudo. Irmão, para o salvo, o lugar mais difícil para ele é aqui. Para o salvo, o lugar mais difícil é aqui, na terra. Pecado, força do pecado, o mundo tentando tirar ele da rota, do caminho. O lugar mais difícil para ele é aqui. Agora, para o ímpio, que vive desenfreadamente, achando que o céu é aqui, que terminou, não tem mais nada, a alegria que ele vai experimentar é só aqui, porque depois o que tem na eternidade para ele. Então olhe para mim aqui, vá até o fim, compensa você ir até o fim, porque o que está preparado para mim e para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu, já está preparado para aqueles que o amam. Então essa ideia de que morrendo o ser humano, sua alma entra num estado de não tem mais consciência, isso não tem apoio nas Escrituras. Eu preciso parar por aqui, já vai dar 55 minutos que eu estou pregando, e eu quero terminar por aqui, e semana que vem eu vou falar sobre alma e espírito na Bíblia, e vamos falar um pouco sobre céu e mais um pouquinho sobre o inferno, para depois começarmos mais propriamente no arrebatamento, e vamos ver quem é que vai enfrentar dificuldade aqui. Amém? Estou dizendo isso para você, sabe por quê? Tenha medo do futuro, não. Tenha medo da morte, não.
O inferno não é para você, o sofrimento não é para você. Quando aqui terminar, tem coisa gloriosa preparado já. Quando o diabo começar, junto com a besta e o falso profeta, tripudiar as nações, fica tranquilo, eu e você não vai estar aqui não, não tem marca de besta para mim e para você não tem essas coisas para mim e para você não. Se você aguarda Jesus, fique tranquilo, já está tudo preparado para mim e para você. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A ditosa cidade pode ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. E o Senhor, frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Verei anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois para lá voarei. É o lugar que você vai, irmão. É o lugar que nós vamos, igreja. Não vai vir ninguém com uma foice nos ceifar, não. Virão anjos nos buscar. E quando a igreja estiver aqui para ser arrebatada, vai ser um coro de trombeta e anjos e serafins e querubins, dizendo: vou buscar a noiva eleita, desejada, separada, comprada, redimida, adornada, que vai encontrar com o noivo nos ares. Jesus já venceu todo o império e poder da morte. Jesus já triunfou no Calvário e destituiu todo o império e poder da morte. Ele aniquilou. E Ele está com a chave dessa morte do inferno. Mas para mim e para você Ele já abriu a porta do céu e já está dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, eu sei que a morte é uma realidade, Senhor, mas nunca deva ser algo que amedronte os teus filhos, não. O Senhor já venceu na cruz, triunfou, já colocou a igreja em região celestial. As portas do inferno não mais prevalecem sobre nós, e temos certeza, aleluia, desta ditosa cidade que o Senhor preparou para os seus. Aumente a nossa fé, Senhor, e esperança, a andarmos neste mundo por fé, com os nossos olhos voltados para cima, de onde vem a nossa redenção. Que em nosso espírito, em nossa alma, onde podemos apresentar a Ti uma verdadeira adoração, pois são desses que o Senhor procura. Assim permanecemos com o nosso corpo, alma e espírito, aguardando a manifestação do Senhor em glória, buscar os redimidos. Dá-nos compreensão, Senhor, de que aqui tudo é finito, é verdade, mas o Senhor não nos fez tão somente para este mundo, pois a nossa pátria terrena é só momentânea, pois a nossa pátria eterna está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor. Abençoe tua igreja, Senhor.
Abre os olhos do nosso entendimento, nos faça compreender as verdades da sua palavra e por fé confiarmos nela. Sabemos, ó Deus, que aqui é só um poucochinho de tempo, e eu sei que o que há de vir virá e não tardará, pois o Senhor mesmo prometeu. Abençoe a tua igreja, que possa continuar santa e irrepreensível, lutando contra o pecado, hostes espirituais da maldade. Que continuamos, Senhor, na caminhada, entendendo, Senhor, que estamos aqui, mas não somos daqui. E quando o nosso dia terminar, termos a convicção e a esperança, aleluia, de onde nós estamos indo. Ó Deus, abençoe o teu povo, ajude, Senhor, nas lutas e tribulações da vida, que possamos viver por esperança, como viviam os discípulos, como viveram os apóstolos, como viveram os profetas, que sabiam que o Messias viria. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a maior vitória já conquistamos, que a maior vitória já recebemos, que o nosso nome já está escrito no livro da vida, que a vida eterna já conquistamos e que a eternidade é para nós contigo. Aleluia, bendito é o teu nome. Ajuda os teus filhos, seja a tua mão sobre nós hoje aqui. Cura, Senhor, o enfermo, restaura, ó Deus, aquele que necessita de Ti, fortalece o fraco, alegra o triste, manifesta a Tua bênção entre o Teu povo. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, somos carentes de Ti, e entendemos que sem Ti não somos nada. Aleluia, esta tão grande salvação que recebemos, nos faz, ó Deus, sempre olhar para ela, sabendo que tudo foi consumado naquela cruz. Ah, Senhor, Ramandai, Kalamandou, Rabacandai, aquilo que Paulo viu, aquilo que Paulo contemplou naquele terceiro céu, eu sei que essa igreja também vai ver, eu sei que esses teus filhos também vão contemplar, pois o Senhor, aleluia, já preparou, Aramandai, Kandaha, Surabadagaço, e eu creio, Senhor, que se permanecermos fiéis a Ti, contemplaremos todas estas coisas. Pai, eu oro pelos Teus filhos e abençoo a todos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. E graças a Deus.